Era isso que eu queria trazer. Eu quero vai fazer alguma introdução, Cleidmar? Nesse momento eu passo a palavra ao irmão Cleidmar, que ele vai falar alguma coisa sobre a introdução de Gênesis, sobre a origem, tá? Lembrando para os irmãos que chegaram depois, nós já temos a revista aqui disponível. Bom dia, irmãos. Saúde, irmãos, com a graça e a paz de Cristo. Amém? Bem, irmãos, nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos nessa manhã. E eu não sei se vai ter divisão de salas hoje. Raimundo, vai ter os professores? Os que tiverem professores de crianças, né, então já podem dividir, porque na verdade a introdução, a lição da manhã dos adultos vai ser a introdução ao Gênesis, né? Como os irmãos não tinham revistas, então a gente não tem como estudar a lição de número 1 hoje, já que os irmãos não tinham revistas, né? Sim, aí então nós vamos dividir as salas, então, os que têm alunos, os outros, eu creio que a sala da irmã Kátia, os alunos da Kátia, os jovens? Então os jovens continuarão aqui, a irmã Kátia está com problema de saúde, então os jovens e adultos podem ficar aqui reunidos. O Raimundo já falou mais cedo, nós temos já as revistas de adulto. Eu pedi uma quantidade limitada de 15 revistas, então nós temos 15 exemplares da revista de adultos. Se necessário, a gente solicita mais revistas, né? Nós vamos estudar o livro de Gênesis, né, nesses 4 meses, né, mais de 4 meses um pouquinho, já que são 17 lições. Os irmãos que quiserem, pega a revista com o Raimundo. Também nós voltamos até a matrícula. Eu matriculei alguns irmãos aqui na minha lista de chamada, e os irmãos que não estiverem com o nome na lista de chamada, depois podem nos procurar e falar, olha, eu quero participar regularmente da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos estar matriculando o aluno aqui na sala de adultos, né? Eu vou fazer aqui uma chamada breve, né? Quem não tiver com o nome aqui e quiser se matricular, me fala, a gente vai estar anotando o nome. Eu já matriculei automaticamente, né? A Aline está ali com a gente, eu, a irmã Cleusa Brasil, a irmã Darcy, o irmão Edmilson, o Fernando, Gilberto, o Jean, a Lília, a irmã Cida, a irmã Bernadette, a irmã Nair, Natalino, Dona Noêmia, Nozélia, Ozeni, Tânia e Valdinar. Tem alguém que eu não li o nome e quer se matricular aqui? A Lília, professora? Então está desmatriculada. Irmão Gilberto, sim. Está aqui irmão Gilberto, irmã Cida. Estão todos aqui. Não, a Simone não está aqui, não. A Simone está como superintendente, né? Ela e o Raimundo. Então, eles ficam livres para assistir aula, porque geralmente o superintendente ela assiste uma aula aqui, outra em outra sala, que geralmente eles ficam... Mariana, tá, então vou matricular o nome dela aqui. Mas esses que eu falei o nome, tem alguém aqui que não está matriculado? Wanderson, né? Então eu vou matricular o Wanderson. Nozé, depois você coloca o nome dele para mim. Depois eu vou ter dificuldade em saber de quem que eu coloquei o nome, né? E à medida que os irmãos forem vindo e tendo interesse, irmã Nazaré também, coloca o nome da irmã Nazaré. E depois eu vou estar pedindo mais revistas de adultos, né? Nós vamos estar estudando nesse período o livro de Gênesis. Tem como título Livro dos Começos, né? Vai ser o título da nossa lição nesses 4 meses que vamos estudar. Mas primeiramente nós vamos ficar de pé, nós vamos orar, pedir a direção de Deus, do Espírito Santo, para esses estudos, que eu creio que vai enriquecer muito, vai edificar a nossa vida espiritual. Oremos. Senhor nosso Deus, bondoso e grandioso Pai, nós te damos graça por estarmos nesta manhã na Tua casa, Pai. Nós te agradecemos por cada vida que aqui está. Pedimos, Pai, pelo Teu Santo Espírito esteja visitando aqueles enfermos, Pai, os irmãos que estão impossibilitados de estarem aqui. Sei que muitos queriam estar aqui nessa manhã,
mas que o Senhor possa estar restaurando a sua saúde, o mais breve possível estejam aqui conosco também, Pai. Esteja abençoando a vida, Pai, dos professores que estarão ministrando as aulas nesta manhã, e que possam, Pai, aprender primeiro de Ti e depois ensinar, Pai, aos irmãos, Pai. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, os irmãos, podeis assentar. Então, nesse trimestre, irmão, nós vamos estudar o livro de Gênesis. São 17 lições que nós vamos estar estudando no decorrer desses próximos domingos. Os títulos das lições, a primeira, no princípio, a lição de número 2, criados à imagem de Deus, a queda do homem, famílias e civilizações, Noé e o dilúvio, nações e línguas, Abraão caminhando pela fé, Abraão enfrentando os ataques de Satanás, Abraão, o pai dos crentes, Abraão, o amigo de Deus, Isaque, o filho da promessa, Jacó, a procura de uma bênção, Jacó subindo a Betel, os altares de Jacó, José, amado e odiado, José, triunfando na adversidade, e José, benévolo quando exaltado. Serão os títulos da nossa lição nesses praticamente 4 meses que nós vamos estudar essas lições. Eu vou usar como acompanhamento desse período um dos primeiros livros que eu comprei de comentário da Bíblia, chamou Pentateuco, de Paul Hoff. Quando eu me converti, eu tinha muita curiosidade, algumas perguntas e questões que eu tinha sobre o Gênesis. E nessa primeira lição de hoje não vai ser diferente. Nós vamos gastar um bom tempo conversando, não vai ser igual aos dias comuns, que a gente fala e os irmãos vão ouvindo e de vez em quando faz um comentário. Hoje vai ser um dia mais descontraído, mais participação dos irmãos, para nós entendermos melhor como vai ser a dinâmica desses estudos, porque eu sei que os irmãos têm muitas dúvidas, não é verdade, sobre Gênesis. Talvez o livro que gera mais dúvidas entre os cristãos é o livro de Gênesis. E eu vou começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Qual dos irmãos aqui já leu todo o livro de Gênesis? Pode levantar a mão, quem já leu o Gênesis todo? A grande maioria dos irmãos já leu todo o livro de Gênesis, Ao ler o livro de Gênesis, os irmãos tiveram mais certezas ou dúvidas a respeito da criação? Ou como tudo começou? Pode ser sinceros, os irmãos podem ser sinceros. Eu sei que tem muita gente que tem muitas dúvidas sobre muitas coisas. Talvez um dos livros que gerem mais pergunta é o livro de Gênesis. E a pergunta, a dúvida é normal na vida cristã. E o nosso interesse, logicamente, no discorrer desse período é firmar a fé, porque onde há dúvida é a falta de fé. É muito comum quando a gente é criança, a gente estuda na escola dominical sobre o início de todas as coisas, que Deus criou o mundo, criou todas as coisas, a criação de Adão, e a gente entende aquilo. Mas quando vem a fase da escola, a gente começa a estudar, vem o outro lado da história, a forma como a escola, como os professores, ou como o mundo ensina a origem das coisas. Então vem aquele confronto. É nessa fase que começam as perguntas. Se eu fizesse essa pergunta para os jovens, os irmãos já são mais maduros na fé, então os irmãos já têm mais certeza. Os irmãos já leem com os olhos da fé. Mas os jovens, quando estão na escola, ou na idade adolescente, por aí, eles olham muito com os olhos da razão, porque eles aprendem na escola a questão da racional, como a ciência ensina. Então gera-se muitas dúvidas e muitas perguntas. Então há muitas coisas que eles ficam perguntando, mas será que é assim? Eu falo por mim mesmo, o João Vitor tem hora que ele me pergunta, pai, mas não é o criacionismo que é certo, o evolucionismo, qual que é certo? Meu professor falou que é assim, e cadê os dinossauros? E não sei o quê, e PPP, e o dilúvio, como é que foi isso? Na escola a gente aprende que a Terra tem milhões de anos, e a Bíblia fala de um período que cobre aí 6, 7 mil anos no máximo, se eu for somar as idades das pessoas, então vai surgindo essas perguntas. Então, quando os irmãos já estão na fase de adulto, eu creio que olham mais com os olhos da fé. Mas os irmãos têm filhos, então é muito importante os irmãos aprenderem, firmarem, ler o livro de Gênesis, terem certeza de como as coisas foram criadas e ensiná-los a olhar com os olhos da fé. A dúvida, como eu disse, onde há dúvida é falta de fé. Lembrem de Tomé, eu tenho que ver para crer. Então é muito comum também a gente ver muitas pessoas fazendo um paralelo das coisas que estão no Gênesis e arqueologia. Quantas pessoas não gostam de pesquisar sobre arqueologia? Eu vejo muitas pessoas compartilhando no WhatsApp, acharam a Arca de Noé, uma montanha gelada, lá da Turquia, não sei da onde, a pessoa fica
empolgada, né? A Bíblia estava certa. Irmãos, está achando a arca ou não achando a arca? Para mim não faz diferença nenhuma. Mas tem muitas pessoas que têm essa preocupação em querer que a ciência confirme o Gênesis, que a ciência confirme o que está na Bíblia. Não precisamos disso, de maneira nenhuma. Nós temos que olhar pelos olhos da fé. É o contrário, né? A nossa fé que tem que andar, nos dirigir, e quando a ciência ou alguém faz algum achado, nós não precisamos ter surpresa, a gente já sabia. Ou quando a gente lia a Bíblia, a gente ficava em dúvida e precisa ver para crer. Eu só creio na Arca de Noé se realmente achar a Arca de Noé. Eu só creio em tal, na pessoa de Noé se alguém achar uma tábua escrita que existiu um Noé na história. Eu só creio se existiu Jericó, se existiu a cidade antiga, se algum arqueólogo achar as ruínas daquela cidade. Então não deve ser assim. Esse é o trabalho do incrédulo, do ímpio, daquele que não crê na palavra de Deus. Aquele que crê na palavra de Deus, nas coisas, que a Bíblia é a palavra de Deus, é o suficiente para ele. Mais do que suficiente, pelos olhos da fé. Então é diferente da ciência. Então o livro de Gênesis, ele fala dos começos, e geralmente gera muitas perguntas às pessoas que creem. E cada dia que passa, nós observamos que a ciência tenta de todas as formas provar que os cristãos e a fé judaico-cristã está errada, que o mundo não veio a existir como está escrito na Bíblia, mas de um outro jeito, de um outro tempo e de uma outra forma. Então é como se eles tivessem uma sede de provar que Deus não existe. No fundo, é isso. Há uma sede. Então investimentos enormes, muitas quantias em dinheiro são feitas na ciência, montam-se equipes de trabalho para tentar provar que não é como está escrito na Bíblia. E muitas pessoas ficam ricas e famosas com isso, com esse trabalho, porque muito dinheiro é gasto. Mas, no fundo, a ideia é uma só. O homem querer explicar e provar que Deus não existe, que o mundo é fruto de um acaso, de um acaso que aconteceu. Então, nós vamos começar pelo título desse livro, que é muito importante para os fundamentos da nossa fé. O título do livro é Gênesis. O que quer dizer Gênesis? Os irmãos devem saber bem. O que significa o nome Gênesis? Alguém arrisca dizer o que significa Gênesis? Não precisa ter vergonha, não. Pode falar sem medo. Início, origem, princípio. Isso por quê? Porque os livros da Bíblia, todos eles, principalmente do Antigo Testamento, os 5 primeiros, chamados de Pentateuco, o título era a primeira palavra do livro. Então, quando você começa Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, então o primeiro nome do livro, a primeira palavra do livro dá origem ao nome do livro todo. Então, Gênesis quer dizer no princípio, ou início, origem. Isso vem do grego, porque na verdade o nome Gênesis é grego. No hebraico é Barrakesh, que quer dizer o início. Então, isso vem de uma versão grega. Os hebreus, os judeus, eles chamam o livro de Gênesis no princípio, que é a mesma coisa, início, princípio, ou seja, a origem de todas as coisas. E os irmãos já imaginaram, se nós não tivéssemos o Gênesis na Bíblia, a Bíblia ficaria vazia, ficaria muito sem entendimento, faltaria uma base para o nosso entendimento da origem de todas as coisas. Então o livro de Gênesis é muito importante, porque ele traz, na verdade, não dúvidas, mas resposta às muitas dúvidas. Quem nunca se perguntou como tudo começou? Como surgiu o homem? Como surgiu os animais? Como surgiu o nosso planeta? Todo mundo tem essas perguntas. E se não existisse o livro de Gênesis? Como nós saberíamos como tudo começou? Como as coisas foram feitas? Como surgiu o homem? Então ele fala sobre o início, o princípio de todas as coisas. Isso é o livro de Gênesis, como tudo começou. E é muito comum também a gente, ao ler o livro de Gênesis, as pessoas perguntarem, mas quando Deus iniciou todas as coisas, e o que havia antes? Então tem muitas perguntas que surgem, e antes do Gênesis? E antes de o homem criar todas as coisas? São muitas perguntas, alguém questiona, os dias da criação são literais ou são figurativos? São realmente 5 dias, 6 dias, mais um descanso? Então tá muitas perguntas que surgem, e sem o livro de Gênesis nós não tínhamos também muitas respostas, como surgiu o homem? Como foi criar todas as coisas? O livro de Gênesis fala sobre a criação de todas as coisas do universo, do homem, do pecado e da nação de Israel. Então, sem Gênesis, a gente ficaria sem entender essas coisas. Fala como Israel surgiu, como Israel chegou no Egito,
como Israel saiu do Egito, né? Ele fala sobre a introdução da circuncisão. Porque você imaginou um filho de judeu sendo circuncidado e ele ia perguntar: pai, mas por que eu sou circuncidado? De onde saiu isso? Está lá em Gênesis, né? Em Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, então surge ali a circuncisão. Pai, como surgiu? Por que nós comemoramos a Páscoa, comemoramos tais coisas? Olha, foi quando nós saímos do Egito, está no livro, lá na Bíblia, lá em Gênesis. Então ele explica, né, o início de muitas coisas para os judeus e, logicamente, também para os crentes, porque muitas coisas que surgiram no livro de Gênesis, ou são narradas em Gênesis, elas vão ser cumpridas no decorrer da Bíblia toda. O Raimundo leu agora de manhã, Gênesis 3,15, onde fala, Deus falando com a serpente, e amaldiçoando a serpente, e ao mesmo tempo que o pecado entrou no mundo, então Deus dá esperança ao homem ao dizer que da descendência da mulher nasceria aquele que seria o Redentor. Logicamente, na lei já começa a primeira promessa do Messias. Então a primeira referência que tem ao Messias está em Gênesis 3,15, quando fala que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E a serpente, por outro lado, lhe feriria o calcanhar. O que quer dizer isso? Por que Deus disse que que a serpente feriria o calcanhar do homem, mas o homem feriria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente? O que isso queria dizer a respeito da vinda do Messias ou do nosso futuro? Alguém arrisca dizer? E diz, porém inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, e entre a tua semente e a sua semente, falando do futuro, e esta te ferirá a cabeça, ou seja, a descendência da mulher feriria a cabeça da serpente, e tu, falando para a serpente, lhe ferirás o calcanhar. O que quer dizer isso, irmãos? A palavra está com os irmãos, uns podem comentar. Nós traz uma água para mim? O que Deus quis dizer com isso? Falando lá do Messias. Pode arriscar, irmãos. Cadê eu vou apertar o Jean, o seminarista. Alguma ideia, seminarista? Não chegou nessa parte ainda não? Ainda não. O que os irmãos entendem disso? Por quê? Um vai ferir a cabeça e o outro o calcanhar. Alguém? Alguma ideia? Logicamente que ele está falando de ferir a cabeça. Quando isso aconteceu? Quando a descendência da mulher feriu a cabeça, esmagou a cabeça da serpente. Quem fez isso? Foi Jesus, né? Então isso aconteceu. Uma promessa feita lá em Gênesis acontece quando Jesus, né, ele vem, né, e morre ali na cruz, e ele fala que ele venceu o mundo, e ao ir para a cruz, né, e vencer todas as coisas, ser exaltado, ele esmagou a cabeça da serpente. Isso aí está bem claro para os irmãos, né, que o descendente da mulher, ou seja, Jesus é descendente da mulher, né? A gente vê nas genealogias ali dos evangelhos. Então, depois de passado muito tempo, vem Jesus e pisa a cabeça da serpente, esmaga ela com a sua vinda. E aí a questão da serpente ferir o calcanhar do homem. O que seria isso? Já que Jesus esmagou a cabeça dela, mas ela feriria o calcanhar. Essa parte é um pouco mais complicada, né? Segundo os teólogos, né, as pessoas que estudam, falam a respeito disso, eles falam o seguinte: o pecado é a ferida do calcanhar, é um mal, mas não mortal, é remediável. Então, quando ele diz que a serpente feriria o calcanhar, o pecado nos acompanharia por para frente, né? Sempre. Ele diz, olha, e tu lhe ferirás ao calcanhar, ou seja, uma ferida que não é mortal. Haveria uma cura para essa ferida que o pecado traria. Ou seja, a cura era o próprio Cristo. Então, Jesus é o antídoto, vamos dizer assim, para o veneno que a serpente colocou no homem, que é o pecado. Fraqueza, né? Então Deus estava dizendo para a serpente: olha, você feriu a minha coroa da criação, que é o homem. Ou como se fosse o seguinte, como se uma picada no calcanhar do homem. Mas Jesus é o remédio.
né? Então ele é o antídoto. Então ele vai esmagar, ou seja, ele vai acabar com esse problema com a sua vinda. Ele vai pisar na cabeça da serpente e matar a serpente, né? Acabar com a serpente, ou seja, destruir o pecado, né? Ele é o remédio para o pecado. Mas o homem será sempre decaído e doente por causa da ferida que foi causada à introdução do pecado no mundo. É a mesma coisa nos dias de hoje, quando a gente é picado por uma cobra. Se você não correr e tomar um soro antiofídico, você morre, ou fica com sequela. O pecado é a mesma coisa. Até ali o homem que era tratado da pureza, da semelhança de Deus, não fala da semelhança, fala da pureza. Quando o homem sai daquela situação, ele sai ferido. Ele já sai ferido, ele não sai mais com a pureza, ele já sai contaminado. Então ali está a contaminação, Exatamente. Então a serpente feriu o calcanhar do homem, ou seja, ele manchou aquele homem que Deus tinha criado perfeito, né? Agora ele tem um veneno no seu sangue, que é o pecado, a inclinação para o erro, que todos nós nascemos com ela, a inclinação para errar. Nós já nascemos com ela, né? E o remédio é Jesus Cristo. É ele que esmaga a cabeça da serpente. Então, muitas coisas que deram origem ali no Gênesis, elas vão ser concluídas no decorrer de toda a Bíblia, né? Então ela conversa. A árvore que aparece ali no Éden, ela aparece novamente lá em Apocalipse. A conclusão de todas as coisas, né? Ela reaparece, né? A serpente falada em Gênesis, ela só volta a ser falada de novo em Apocalipse, a antiga serpente. Quando Deus fala, né, que destruiria a antiga serpente e o dragão, né? Então são coisas que se iniciam, e sem o livro de Gênesis não ficaria difícil o entendimento, né, de como essas coisas aconteceram, a origem de todas as coisas. Então o título do livro, né, quer dizer início, né, ele trata das coisas do surgimento do homem, do pecado, do universo, de Israel e tantas outras coisas. O autor desse livro diz o seguinte: o livro de Gênesis é a introdução de toda a Bíblia. É o livro dos princípios, pois narra os começos da criação, do homem, do pecado, da redenção e da raça eleita. Exatamente. Então lá ele já fala da redenção que viria através de Cristo e também de um povo diferenciado, logicamente Israel. Ele vai falar sobre o nascimento de Israel. Tem sido chamado de viveiro ou sementeiro da Bíblia, porque nele estão as sementes de todas as grandes doutrinas. Na opinião de Gilles, sem o Gênesis, a Bíblia é não só incompleta, mas incompreensível. Ficaria sem compreensão se nós não tivéssemos o livro de Gênesis para nós entendermos as coisas. Conquanto o Gênesis está estreitamente ligado aos demais livros do Antigo Testamento. Relaciona-se mais ainda, em certo sentido, com o Novo Testamento. Alguns temas do Gênesis mal voltam a aparecer até que sejam tratados e interpretados no Novo Testamento. Inclui-se aí a queda do homem, a instituição do casamento, o juízo do dilúvio, a justiça de Deus imputada ao crente, o contraste entre o filho da promessa e o filho da carne, e o povo de Deus como estrangeiros e peregrinos. O livro de Apocalipse, em particular, narra o cumprimento das grandes temas iniciados no Gênesis. A antiga serpente, que engana todo mundo, está derrotada. Cai Babel, a Babilônia, e os redimidos são levados de novo ao paraíso e têm acesso à árvore da vida. Os irmãos entenderam? Então as coisas começam no Gênesis e elas são concluídas em Apocalipse, né? Então aquilo que começa a ser tratado ali no Gênesis acaba tendo a sua conclusão e o resumo lá em Apocalipse. É interessante, então, nós temos esse conhecimento desse livro, que é a base. Ele relata, né, e fala de coisas, né, da história do homem, né, da humanidade. A gente fica pensando e assim analisando muitas vezes, né, e se Deus tivesse escrito o Gênesis como um livro de biologia? Muita gente quer entender a Gênesis como ciência ou biologia. Não é. A ideia do livro é falar sobre a fé, sobre o surgimento do mundo, do homem, do pecado e da nação de Israel. Né? Imaginou-se Moisés, que é o autor, ele escreve o livro de Gênesis em uma linguagem científica. Quem entenderia naquele tempo? Ninguém entenderia. Até há uma proposta interessante de um escritor de livros. Né? Eu pedi para os irmãos trazerem caneta e papel, até para os irmãos anotarem. Uma hora os irmãos deu uma pesquisada na internet, Adalto Lourenço, bastante conhecido, um brasileiro, ele é cientista, e ele trata sobre as origens, né, sobre a origem do universo, sobre o Gênesis, né, uma visão cristã, chama Adalto Lourenço. Pesquisem sobre ele. Um dia ele estava sendo interrogado sobre isso, né, falou: mas vocês, como o senhor pode ser cientista e cristão? A pessoa perguntou para ele, né, porque o senhor tem conhecimento, o senhor estudou, o senhor sabe como que é a razão, né, como é concebível na sua cabeça, como cientista, que Deus fez o homem, né, que criou a Eva da costela de Adão, sendo o senhor cientista. Como pode isso entrar na sua mente? Né? O senhor tem conhecimento, esclarecimento.
Ele falou, olha, a Bíblia explica como foi a Eva saiu da costela de Adão. Ele falou, mas é uma coisa de desenho animado, é uma coisa que criança, só uma criança vai acreditar numa coisa dessa. Ele falou, não. A forma como Deus criou a Eva da costela de Adão, ele só usou a linguagem, a forma que ele falou, para as pessoas entenderem naquele tempo. Ele falou, então vamos substituir algumas coisas para ver se você entende. Ele falou, olha, a primeira coisa que Deus fez com Adão, quando foi criar Eva, a Bíblia fala que Adão caiu num sono profundo, não foi isso? Ele falou, então um sono profundo. Então substitua por uma anestesia geral. Por anestesia geral, você acredita? Aí o entrevistador, eu acredito. Quando você está na anestesia geral, você não está no sono profundo? Ele falou, tá. Ele falou, então depois que ele deu anestesia geral em Adão, ele tirou uma costela de Adão. Você concorda que quando a pessoa está anestesiada, um médico não consegue tirar um órgão de alguém? Ele falou, concordo. Ele falou, isso é material genético. Tá bom para você agora? Que Deus tirou um material genético de Adão? Depois que ele tirou o material genético de Adão com costela, ele fez um clone. Você acredita em clone? A ciência já não clonou a pessoa? Então vamos falar que ele pegou Adão, deu anestesia geral, tirou o material genético, fez um clone. Depois, a Bíblia diz que Deus tampou o lugar da carne. Fez uma sutura. Tá bom para você assim? Depois da anestesia geral, fez uma sutura em Adão e clonou Adão. Ele falou, assim você acredita? Ele falou, não é assim, eu acredito. Ele falou, olha, se um homem é capaz de fazer essas coisas hoje, como você não pode acreditar que um Deus que criou todas as coisas pode ter feito isso? Então é muito simples, é uma linguagem que foi usada na época para explicar como Deus tirou da costela de Adão Eva, mas não é uma linguagem científica, nem foi criada para cientistas, nem biologicamente. Mas o homem hoje consegue fazer isso, anestesiar geralmente um animal, tira a costela dele e clona. Aí o homem acredita que ele pode fazer isso, e Deus criou todas as coisas, não poderia? Criar de Adão, ter criado Eva? Ele falou, é só um modo da linguagem. Dessa forma você acredita? Ele falou assim, eu acredito. Ele falou, então, por isso que eu sou cientista e creio. Porque Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, Ele poderia fazer muito mais do que isso. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Né? Ele consegue fazer, do nada, vir a existência algo. E o homem que é tão limitado hoje já faz isso. Então o homem clona alguém, né? Do material genético de um ser ele faz outro. Aí você quer duvidar que Deus criou a Eva de Adão? Então, a linguagem, como a Adalto Lourenço explica isso muito bem, os irmãos pesquisam, ele tem muitos vídeos interessantes, principalmente para quem tem filhos, e estão estudando e estão passando por essas dúvidas, a questão da criacionismo e evolucionismo. Muito interessante. Então, a linguagem que Deus criou, a Bíblia, foi justamente para essa, a linguagem da fé, e uma forma simples de explicar. Olha, Deus fez Adão cair num profundo sono, tirou uma costela, e da costela fez Eva. Então Deus poderia muito bem ter clonado, né? Se vamos usar uma linguagem de hoje, uma linguagem científica, de Adão ele fez um clone e fez Eva. Então dá para acreditar assim? Dá. Ah, mas a Gênesis é cheio de fábulas. Não, não é não. Né? É normal, uma coisa para Deus muito simples, já que o homem consegue fazer algumas coisas próximas disso sendo tão limitado. Então, é a linguagem que foi criada, né, daquela forma para nós entendermos. O Gênesis narra como Deus estabeleceu para si um povo, relata a infância da humanidade. Porém, o autor não pretende apresentar a história de toda a raça, destaca apenas os personagens e sucessos que se relacionam com o plano de redenção através da história. Traça a linhagem piedosa que transmite a promessa de 3,15, que nós falamos, e vai descartando as linhas colaterais, não lhes dando importância. Então, observem bem, o livro de Gênesis, ele vai falar, a partir de 3,15, a promessa do Redentor, apenas a linhagem do Redentor. As outras nações, povos, raças, tribos, ela é descartada. Né? O foco é justamente na linhagem que vai desencadeá-la em Cristo. Por isso que ele não vai contar a história dos sumérios, da Mesopotâmia, essas coisas. Não, não é um livro de história. Né? Ele segue uma linha, né? A linha do povo de Israel, a linhagem até chegar em Jesus Cristo, até chegar em nós, que é a igreja de Deus. Então, ele segue essa linha de raciocínio e essa linha. A história da humanidade vai se restringindo cada vez mais até que o interesse se concentra em um homem. Observe, tudo que começa no Gênesis 3,15, ele vai afunilando ali no dilúvio, vai afunilando até que ele chega num homem específico. Que homem é esse específico no Antigo Testamento? Que o Gênesis tem uma boa parte dele, vai falar sobre esse homem. Vocês vão prestar atenção das lições que nós teremos. Há um homem que é bem mais tratado nas lições que nós vamos estudar do que os outros. Várias lições é sobre esse homem X. Abraão. Então tudo vai afunilando no Gênesis, desde o começo, vai afunilando, até chegar no personagem central de Gênesis, que é Abraão. Então tudo vai apontando até chegar nele, Abraão, que é o pai da fé, o pai de Israel,
né? Ele é o primeiro patriarca, então tudo vai funilando até chegar na história dele. Então, interessante no livro de Gênesis, ele vai apontando e descrevendo até chegar nesse personagem central do livro de Gênesis, né? Tudo aponta para ali, para Abraão. E diz aqui o autor, e vai descartando as linhas colaterais até chegar nesse Abraão, o pai do povo escolhido. Então, tudo vai funilando e chega ali. A partir daí, toda a história do Antigo Testamento trata, em grande parte, da história de Israel. Então, observe, começa com a história da origem das coisas, a origem do homem, e desse homem vai funilando, chega em Abraão, e de Abraão, o povo Israel. Aí, a partir daí, se você continuar a leitura da Bíblia, todos os livros, tudo gira em torno de Israel e da promessa do Messias. Sim, Anderson? Exatamente, né? O Anderson colocou uma coisa interessante, né? Adão quer dizer ser humano, né? Adão é um nome. Adão quer dizer homem, não no sentido masculino. Adão quer dizer homem no sentido de espécie. Adão, homem. Então todo mundo é filho de Adão, tanto homem quanto mulher, descendente de Adão, porque quer dizer homem ou humano. Então Adão é humano, Eva é mãe. Então a tradução seria essa, né? Adão é humano, primeiro humano, um homem, né? E Eva quer dizer mãe. Então todos nós somos descendentes de Adão. Adão é o pai de toda a humanidade, vamos dizer assim, é o primeiro Adão. A ideia era que Israel, vamos dizer assim, se Israel tivesse entendido os propósitos de Deus, né, e fosse o povo realmente escolhido de Deus, Israel redimiria o homem. Ele seria uma nação diferenciada, um povo escolhido por Deus, e a ideia era que Israel redimisse todo mundo, as nações em volta. Essa era a ideia. Isso não aconteceu. Lógico que já era propósito de Deus, né, para que os gentios tivessem uma oportunidade, mas a função de Israel era a função de Cristo. Era para que Israel salvasse o mundo. Essa era a ideia. Que Israel fosse uma nação que dela viesse a salvação de todo mundo. Não veio como povo, veio como um homem. É uma coisa incrível, né? Quando Deus faz aliança com Abraão, Abraão deveria ser aquele que servia de exemplo e todo mundo olhasse para Israel e conhecesse Deus através de Israel. Mas Israel se fechou, né? Quis Deus só para eles, vamos dizer assim. Então vem Cristo, esse sim, o Salvador de todo mundo. Então Cristo é o segundo Adão. Aquilo que Deus, a serpente, frustrou ao morder o calcanhar de Adão, vamos dizer assim, introduzindo nele o pecado, aí a serpente disse, agora acabou o projeto de Deus. Então Deus vem com Israel para ser um povo escolhido. Israel frustra, a serpente falou, está vendo? Isso trem não vai dar certo. Então vem Jesus Cristo, aí sim, perfeito. Então esse é o segundo Adão. Aí quando a serpente tenta fazer a mesma coisa, lembra da tentação de Jesus Cristo? Lembra quando Cristo vai ao deserto para ser tentado? A mesma coisa a serpente tenta de novo. Falou, olha, do jeito que eu fiz com Eva, eu vou fazer de novo com Adão, com Jesus, o segundo Adão. Então vou frustrar os planos de Deus. Então ele chegou com a conversinha com Eva, olha a fruta. Ele chegou para Jesus, olha, você quer poder? Te darei todos os reinos do mundo. Começou por aí. Você quer dinheiro, riqueza? Eu vou te dar. O que você quer? Eu posso te dar o que você quiser. Então ele chegou com a mesma coisa, a conversa que ele chegou para Eva. O que você quer? O que você deseja? Quais são os seus sonhos? Eu posso realizar todos eles. E Jesus Cristo sempre dando a palavra, respondendo ele não. Não vou adorar, não prostrarei, nem só de pão viverá o homem. Jesus foi respondendo ele. Então Jesus é o segundo Adão. Só que esse, Satanás frustrou. Tentou morder o calcanhar dele e o que ele fez? Pisou na cabeça da serpente. Então esse é o segundo Adão, esse sim. Então a gente, na carne, somos descendentes de Adão. Carnalmente falando. Mas espiritualmente somos descendentes de Jesus. Então essa é a diferença. Jesus é o segundo Adão. Esse pisou a cabeça da serpente, ao invés de ter dado ouvidos para a serpente. Eva deu ouvido, Jesus não. Ele repreendeu e pisou na cabeça dela. Então por isso que a história vai afunilando, e chega nesse ponto. Por isso nós somos cordeiros de Cristo. O homem normal é herdeiro de Adão, é filho de Adão. Todos são filhos de Adão. Vamos dizer assim, descendentemente falando. Mas filhos de Cristo, de Deus, só aqueles que aceitam a Cristo. Então daí a diferença. Temos, a humanidade se distingue nesses dois tipos de pessoas. Os judeus sempre chamavam esses livros, como o Gênesis e os 5 primeiros livros, chamavam ele como a lei de Moisés. Porque eles diziam que Moisés é o autor. Nenhum lugar dos livros de Gênesis ou Pentateuco, vocês vão ver escrito que Moisés é o autor. Mas é entendido por todas as pessoas que Moisés é o autor do Gênesis. O próprio Jesus diz isso. Na própria ele dizendo, olha,
vocês leem Moisés, né, que assim eles chamavam o Pentateuco. Né? Vocês leram o que está escrito em Moisés, vocês sabem a lei de Moisés. Então isso era unanimidade já nos tempos de Jesus, embora muitas pessoas, críticos, né, dizem que não, isso foi criado bem depois, né, tem chamada autocrítica, né, que dizem que não, que isso foi criado na época de Esdras, de Samuel, foi criado uma forma de animar o povo. Mas já bem antes de Esdras e Samuel, outras nações já citavam povos inimigos de Israel, como os estatutos de Moisés ou a lei dos hebreus, né, já era conhecida, né, refutando então essa ideia. Então o autor, né, do livro de Gênesis realmente é Moisés, né, então ele trata de todas essas coisas ali no seu livro, e não há, vamos dizer assim, hoje quem conteste a autoria de Gênesis, né, que seja Moisés o autor que escreveu. Aí vem as perguntas, como eu disse, como a gente está estudando, né? Mas como que Moisés escreveu? Se ele viveu tanto tempo depois, como ele soube que foi assim que aconteceu? Como Moisés narra diálogos de pessoas, detalhes, né? Como isso foi possível? Se algum incrédulo perguntasse para os irmãos, tá bom, então Moisés escreveu o início de todas as coisas, né? Mas como foi que ele escreveu isso? Da onde ele tirou a fonte? Ele não conheceu Abraão, ele, né, não estava lá no dilúvio, né, ele não estava com Noé, ele não estava quando Deus criou todas as coisas. Então, como que Moisés sabia e como ele pôde retratar fielmente esses acontecimentos todos, vivendo muitos anos depois? Como os irmãos responderiam? A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, foi escrito pelo homem, mas inspirado por Deus. Então, a revelação de Deus ao homem. Então, através da revelação é que o homem escreveu a Bíblia. Não foi através de alguma coisa, às vezes algumas coisas podem até ter passado de alguém para alguém, né? Por exemplo, o que o irmão Kleber disse que vai até a terceira, quarta geração já acaba. Né? Mas como que a gente sabe? Porque o Espírito Santo, ele, né, desde o princípio ele estava na criação e tudo, então a gente crê nesse sentido, eu creio nesse sentido, foi o Espírito Santo que... Essa palavra, como é? Todo mundo estava falando sobre aquele ele vai falar, coloca de forma prática que o outro entenda. Hoje, se algum de nós aqui quiser levantar a biografia de Aparecida de Goiânia e do Goiânia, como ela surgiu, como até chegar nos dias de hoje, a gente vai fazer essa biografia. E as pessoas aqui vão aceitar. Engraçado que vão aceitam essa biografia. Mas quando se fala das coisas divinas, das coisas de Deus, eles contestam. Há uma contestação. Mas se você vai falar, não, Goiânia surgiu lá no menino quando santo, com uma povoadozinha, era assim, o fundador da fulana, e tal. Você não vai colocar todos os dados. Você vai pular etapas até chegar no estado de hoje. E as pessoas concordam com isso. Né? Os leitores concordam com isso. Só que quando se trata das coisas, como Moisés escreveu, você não estava lá, como que ele definiu tão claro, tão personificação, eles querem questionar, porque são coisas divinas, são coisas santas. E aí o inimigo, o homem, já com o calcanhar ferido, e hoje o calcanhar está ferido, ele questiona essas coisas também, porque são coisas muito colocadas pelo inimigo na mente dele para questionar. Isso, exatamente, né? E como o irmão Gilberto disse, né, o próprio Moisés, ele teve um contato com Deus no tempo do deserto, né? Moisés subia ao monte, Deus passava para ele a lei, né? Tantas coisas que Deus inspirou Moisés, ele teve tempo. O autor diz assim: Moisés, mais do que qualquer outro homem, tinha preparo, experiência e gênio que o capacitava para escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Considerando-se que foi criado no palácio dos faraós, foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras, Atos 7:22. Foi testemunha ocular dos acontecimentos do êxodo e da peregrinação no deserto. Mantinha uma íntima comunhão com Deus e recebia revelações especiais. Deus revelava coisas especiais a Moisés. Como hebreu, Moisés tinha acesso às genealogias, bem como às tradições orais e escritas do seu povo. Durante os longos anos de peregrinação de Israel, teve o tempo necessário para meditar e escrever, e, sobretudo, possuía notáveis dons e gênios extraordinários, de que dá testemunho seu papel como líder, legislador
e profeta. Então Moisés tinha as capacidades para fazer isso, ele tinha conhecimento tanto oral como revelações especiais da parte de Deus. Então ele tinha toda essa, vamos dizer assim, essa bagagem, né, para escrever, e ao mesmo tempo a intimidade com Deus, que Deus estava com ele, né, e teve tempo para isso, né, muito tempo no deserto, para poder então fazer a narrativa de tudo como aconteceu naqueles tempos, né? E como eu disse, né, o próprio povos da região daquela época, em volta, reconheciam a lei de Israel, reconheciam Moisés, que ele era o autor e o legislador de Israel. Então até os incrédulos daquela época não duvidavam, mas nos dias de hoje, como nós já dissemos, muitas pessoas têm o intuito, né, de querer questionar, logicamente, as coisas que estão descritas na Bíblia, não deixam mais ensinar nas escolas, não sei se os irmãos sabem, né, não pode ensinar criacionismo na escola, né, só evolucionismo. Né, até há uma luta de alguns professores, já que não pode ensinar religião na ciência, né, então existe nos Estados Unidos algumas escolas que ensinam o chamado criacionismo científico. Né, então é um criacionismo pautado pela ciência, chama DI, chama Design Inteligente. Na Mackenzie eu acho que já tem essa matéria, que é uma faculdade presbiteriana lá em São Paulo. Lá já tem. O Ministério da Educação tentou colocar essa matéria, não é matéria, né? Como é que chama? Quando você tem uma matemática, português, tudo é uma disciplina. Tentou colocar essa disciplina, né, nas escolas públicas, chama Design Inteligente. Então é um processo, tem que passar pelo Congresso e tudo mais, mas é justamente uma forma, uma opção para a pessoa também aprender, além do evolucionismo de Darwin, o criacionismo científico. Então existem muitos lugares que ensinam. Existe escola nos Estados Unidos que não se ensina a teoria do evolucionismo de Darwin. Ensina-se o criacionismo científico, ou chamado design inteligente. Tem escolas que já ensinam. Por quê? Porque o evolucionismo é uma teoria, não é uma lei. Né? Então, lei é quando você consegue provar cientificamente uma teoria. Então, o primeiro cientista cria uma teoria. Olha, a teoria da relatividade de Isaac Newton. Era uma teoria, depois provou cientificamente em laboratório que era assim. Então, passa a ser uma lei. Né? A teoria da evolução é até hoje uma teoria, não há prova, não há elos, né? Não há como você provar cientificamente que é assim. E como já tem 200 anos... Né? Então, para muitas pessoas que ensinam faculdades, ela já caducou, porque já tem 200 anos e não conseguiu provar o evolucionismo. Né? Então, o que eles disseram? Olha, já é algo que já está muito batido, e como não conseguiu provar, né, não é edificante para o aluno ficar aprendendo algo que não é provado, não é ciência, é teoria, né, não é provado. Então, lá já se ensina-se o criacionismo científico, chamado design inteligente. Né? Nele é uma resposta ao evolucionismo, mas então vamos dizer assim, uma junção da ciência com a Bíblia. Por que não foi deixado essa ideia aqui no Brasil? Porque os educadores, os reitores de faculdades, muitos deles, por serem ateus, não quiseram, não aceitaram, falaram, não vamos deixar ensinar isso não, porque isso aí vai vir contra a nossa ideia de ateísmo, né? De Darwin e da origem de todas as coisas. Né? Isso vai fazer um mal para uma coisa que nós temos décadas colocando na cabeça das pessoas. Nós já estamos ensinando os meninos desde pequeno sobre o evolucionismo. Os jovens, né, nas faculdades. Então, nós já inculcamos isso na cabeça deles. Aí vem alguém ensinar que não, que pode ser que Deus criou o mundo, né, que há razão para crer que há um ser que criou todas as coisas, que deu origem a tudo, que não foi o Big Bang. Então, eles se sentiram ameaçados. Então, sufocam essas coisas e não deixam chegar nas escolas. Não deixam que se ensine esse tipo de coisa. Né, mas os irmãos depois pesquisem, também na internet, design inteligente. Né, ele fala sobre a criação de uma forma científica, o criacionismo científico, chama design inteligente. É muito bom, né, os irmãos aprenderem sobre isso, que é uma resposta, muitas vezes, que os irmãos precisam dar para alguém. Quando falam, mas você acredita na Bíblia? Você acredita em fábula? Você acredita que o homem veio do pó? Né, que a mulher foi tirada da costela de Adão? Você acredita em tal coisa? Né? Você é doido. Mas o Adalto Lourenço, ele fala uma coisa interessante. Ele fala, olha, eu acho que o cientista, o ateu, ele tem muito mais fé do que o crente. O Adalto Lourenço fala isso. Rapaz, ele tem fé demais. Porque pelo acreditar que o homem, tão complexo que ele é, tão inteligente que ele é, tão capaz que ele veio de uma bactéria, né, teve origem numa reação química,
Né? Até o próprio Ariano Suassuna, que é ator do Auto da Compadecida, ele brinca sobre isso. Eu falo, gente, não dá para me acreditar. Ele falou assim, é como se fosse uma afronta à minha inteligência, alguém me falar que havia uma bactéria, de repente essa bactéria virou um micróbiozinho, né? Uma larvazinha, de repente essa larvazinha falou, a partir de hoje eu sou macho, você é fêmea. Né? Um virou macho, outro virou fêmea. Depois uma começou a cruzar com a outra e teve uma reprodução. Ele falou, irmão, é muito mais difícil acreditar nisso do que acreditar em Deus. Ele falou, então o cientista, o ateu, ele tem muito mais fé do que o crente. Porque para mim acreditar que de uma explosão, né, gerou-se um universo, e depois de um ácido, esse ácido virou uma bactéria virou uma outra, de repente criou, uma bactéria virou macho, outra virou fêmea, de repente tudo isso virou esse monte de animais. Tão detalhado, esse tanto de animais, a complexidade que é o homem, o universo, você dá uma olhada nesses filmes que a gente vê de animais, o tanto de espécie, aquela beleza. Rapaz, você tem que ter muita fé para acreditar que esse negócio nasceu de uma explosão, e que esse negócio veio do micróbio, o micróbio virou macho, virou fêmea. Mas se você for ver bem, o ateu ele é muito mais crente do que nós, porque para acreditar nisso, aí fala que a gente acredita em fábula. Uhum. Que nós temos dentro de nós as células de defesa, do organismo, tudo, o baseado a mente, o cérebro do homem. Igual acreditar que esse livro veio do acaso, levou. Irmão, igual eu falei, é muito mais difícil, se for ver bem, eu acreditar nisso, que acreditar que Deus criou todas as coisas, é muito mais difícil. Hã? Existe um padrão. Tantas coisas que nós deixamos tudo na natureza, todos os animais, tudo na natureza, tanto para uso, para ser estudado, né? Porque é sobrevivente deixou ver tudo isso. É uma coisa que beira a irracionalidade, né? Até às vezes você pega um cientista e pergunta para ele, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A partir de que momento a galinha resolveu botar na evolução? Falou, então a partir de agora eu vou botar e vai sair um ovo, e do ovo vai sair um pintinho. Então quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, e essa bactéria surgiu de onde, né? E tanta coisa, né? Esses dias eu vi os cientistas discutindo, né, que a origem da vida da Terra foi porque aqui teve água. Aí começaram a discutir que a água vieram em meteoritos que caíram na Terra, né, e veio trazendo porções de água. Agora, semana passada, um cientista na França chegaram à conclusão que a água é mais velha do que a Terra. Eles falaram, não, na verdade, a gente descobriu o seguinte, quando a Terra surgiu, já existia água aqui. É o contrário, não é que a Terra existiu e veio vindo água. Existiu primeiro a água, e depois da água, que foi se juntando a terra em volta, ou seja, a porção seca, e depois deu origem à terra. Quando o cientista falou isso, né, ficou uma coisa tão incrível, e as pessoas foram logo para Gênesis. Né? O que disse aqui? Disse Deus, versículo 9 do capítulo 1. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Aí o que o cientista fez? Ele não sabia, mas ele estava testando algo que está lá em Gênesis. Não conhecia. E quando ele foi lá e leu, ele falou, mas não tem como aí. É impossível isso. Ele chegou à conclusão que é como está em Gênesis. Deus primeiro criou a água debaixo do céu, depois veio a porção seca. E o cientista na França falou, realmente, o estudo nós fizemos, né? A água é mais antiga do que a Terra. E os cientistas ficaram muito tempo, não, era um planeta seco, aí veio um meteoro carregado de água do céu, e essa água foi formando aqui na Terra e foi tentando explicar, agora não. Falou, rapaz, o negócio está igual em Gênesis. A água é mais velha do que a Terra. Tem lógica uma coisa dessa? E quantos milhões esses irmãos acham que eles gastaram com isso? E ficaram famosos, e vão ganhar um prêmio Nobel quando provar que isso é desse jeito. Falou, rapaz, mas estava lá em Gênesis, a coisa já estava escrita há muito tempo. Então, Adalto Lourenço, ele fala sobre isso, fala, irmão, você for ver essa questão de ciência, né, o irmão vai ver que existe muito furo. Ele já falava isso há 2 anos atrás, Adalto Lourenço. A água que já foi encontrada
no espaço, que eles dizem que deu origem à vida na Terra, a composição dela não é H2O, não é a mesma água que tem na Terra, é um outro tipo de líquido. Ele falava, a água que tem na Terra só existe na Terra, não tem em outro lugar. E agora, depois de gastar 1 rio e bilhões de dinheiro, chegaram à conclusão que a água é mais antiga do que a Terra. Então a gente vai vendo essas coisas e vendo como o homem fica tentando cutucar. Não foi Deus, não é assim. Mas no final das contas, ele acaba tendo que se render a Deus. Exatamente, ele vai chegar a essa conclusão. Então. Exatamente. A dúvida. É o princípio do pecado, é a dúvida. Né? A dúvida é a falta de fé. Né? A dúvida, ela é como o irmão Valdinar disse, é o calcanhar de Aquiles do homem. É a dúvida. E se não for assim? Ele nunca pensa, e se for como está na Bíblia? Ele pensa, e se não for? Né? E aí a dúvida foi essa. Quando a serpente começa a conversar com a Eva, ele plantou nela a primeira coisa, a dúvida. Falou para Eva, Deus disse, aí Eva disse, olha, Deus disse para não comer. E a serpente disse, e se Deus mentiu para você? E se você comer? E for melhor para você? Então criou a dúvida na Eva. Ela falou, e agora? Eu acredito no que Deus falou, ou será que a serpente pode ter razão? Entenderam? A ideia, a dúvida, e se a serpente, e se a ciência tiver razão? E se for igual o professor falou? Entendeu? Como que a história é a mesma, planta a dúvida. Né? E se a Bíblia estiver errada? A serpente falou para Eva, e se Deus estiver errado? E se você comer dessa planta e esse negócio fizesse abrir seus olhos? E você for ficar extraordinário? Assim como ele plantou lá com Eva, ele quis plantar com Jesus lá no deserto, e ele continua plantando mais ou menos hoje. Ele não tem a criatividade dele, é muito pouco. Ainda hoje ele usa a mesma temática, as mesmas orientações, os mesmos. É a modus operandi de Deus, é plantar a dúvida. Sim? A gente fica discutindo a criação, a evolução e tudo, quando é muito mais fácil você crer na criação do que crer na evolução das coisas, né? Porque senão nós estaria evoluindo e já estaria bem diferente o mundo, né? E às vezes ateus, né? Porque alguns ateus chegam porque se ele morrer lá na frente, ele realmente vê o espírito, né? Então muitas pessoas, às vezes, muitos ateus pensam assim. Por quê? Porque a Bíblia, ela dá um relato lá do começo, e a ciência. Da onde é que a ciência começa a explicar as coisas, né? Quer provar tudo, através de tudo. Às vezes tem teoria, né? Eu vi, a gente de vez em quando está vendo aí. Porque a fé, veja bem, porque a fé das pessoas ajuda na cura. A gente já viu muitas matérias sobre isso, né? Cientistas falam, mas eles não falam que a fé é nenhum ser superior, que é Deus, né? Eles falam que a nossa fé ajuda muito no tratamento. O Timóteo aí que é formado, ele deve ter estudado alguma matéria sobre isso, né? Então, é assim mesmo. Exatamente. Eles querem colocar o homem como centro, né, de todas as coisas, né? Então, a respeito da criação do corpo, né, tem algumas coisas interessantes. Muitas vezes a gente fica em dúvida, né? Quando a Bíblia fala que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, isso aqui é um problema, né? Gera muita dúvida. Tem muita gente que pensa que, ao dizer isso, né, a Bíblia está dizendo que o Deus ele tem a forma física humana, não é isso? Muitas pessoas querem nisso. Tem uns livrinhos que a gente estuda quando era criança, eu já dei aula para adolescentes, não, eu dei aula para de 9 a 12 anos, é os juniores. Então tinha uns livrinhos que vinham da Joerp, tinha um desenho de Deus, um velhinho de barba branca, né? Até na oficina que a gente foi, a mulher contestou isso, né? Tem gente que tem a imagem de Deus, é um velhinho, né? Quando você vai em Trindade, né, tem a simbologia de Trindade, o Pai, o Filho, uma Trindade de 4, né? Porque tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo e Maria, uma Trindade de 4. E Deus lá é representado divino, né, como um velhinho. Né, por essa ideia que a gente tem que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas olha uma posição desse autor sobre isso. Ele diz o seguinte, sobre a criação. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Portanto, tem grande dignidade. O que significa a imagem de Deus no homem? Olha, não se refere ao seu aspecto físico, já que Deus é espírito e não tem corpo. O homem recebeu o sopro de Deus. O homem, a imagem de Deus no homem tem 4 aspectos, né? Se os irmãos quiserem anotar também,
É uma visão do autor, logicamente os irmãos não precisam concordar, mas eu achei interessante. Ele diz 4 aspectos da nossa imagem e semelhança de Deus. Primeiro, somente o homem recebeu o sopro de Deus, portanto, tem espírito imortal. Então, eu já respondeu a pergunta, um monte de perguntas. Os cachorros vão para o céu? Não. A imortalidade, o sopro de Deus foi apenas no homem. É uma primeira característica da imagem e semelhança de Deus. A imortalidade. O homem não é eterno, ele é imortal. A alma do homem. Há uma diferença sobre isso. Por quê? O homem não é eterno. Eterno é quando não tem começo nem fim, só Deus. Nós temos começo, não temos fim. Então, o homem é imortal, nós temos um começo. Eu nasci no dia 11/5/1977. Eu tenho origem. Deus não. Então, só Ele é eterno. Não tem início nem fim. Nós temos uma data de nascimento. A partir daí, como Deus soprou no homem, no seu nariz, apenas o homem, não os animais, nenhum deles, tem um espírito imortal. A alma não morre. Então, nós temos uma data de nascimento, partimos para uma eternidade. Deus não tem começo nem fim. Ele é eterno. Por isso que quando Moisés perguntou, olha, Faraó vai perguntar a sua origem, onde você nasceu, quem é você. Ele fala para Faraó, eu sou o que te enviou. Eu não preciso de apresentação. Eu não tenho início, eu não tenho fim. Eu sou. Eu não tenho uma história, eu não tenho uma biografia. Eu não tenho um começo. Eu sou o que sou. Eu me autoexisto. Então, dispensa a minha apresentação. Quando nós vamos apresentar, olha, eu nasci em Pires do Rio, em 11/5/77, tal. O homem, sim. Faraó, sim. Ele falou, eu não. Eu sou o que sou, dispenso a apresentação. Eu sou o grande eu sou. E Jesus também disse isso aos judeus, né? Eu sou aquele que sou antes de Moisés. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu não tenho princípio. Então, isso é ser eterno. Então, Jesus é eterno, Deus é eterno e o Espírito Santo é eterno. Então, a primeira característica do homem que Deus colocou no homem, imprimiu nele a sua semelhança. Ao soprar no seu nariz, né, então Deus diz aqui, deixa eu achar aqui, somente o homem recebeu o sopro de Deus e, portanto, tem um espírito imortal por meio do qual pode ter comunhão com Deus. Apenas o homem é imortal e ele tem comunhão com Deus. É o primeiro aspecto. Segundo, é um ser moral, não obrigado a obedecer os seus instintos como os animais. Animal age por instinto, o homem é racional. Então o homem tem a questão moral. Eu não me relaciono com minha filha, com irmã, com parente. É moral. O animal não. Você deixar um cachorro criado na sua casa, vai ficar velho, ele vai cruzar com os filhos, com os irmãos, tudo. Ele não tem isso, ele não tem a questão moral. O homem foi dotado da questão moral. Só o homem foi dotado dessa questão. Ele é um ser moral. Então não é obrigado a obedecer aos seus instintos, como os animais. Porém, possui livre-arbítrio e consciência. Eu penso antes de agir, diferente dos animais. O animal não, ele não pensa. Ele vê um filhote do outro animal e vai lá e mata ele e come. É um instinto da sobrevivência, apenas sobrevivência. É apenas isso. Então nós somos diferentes, Deus colocou em nós isso. Nós não agimos por instinto. Quando o camarada age por instinto, o que a pessoa fala? Ele é um animal. Por que ele vai para a cadeia? Não pode viver entre os outros. Ele é um animal, ele mata, ele rouba, ele não tem uma questão moral. Então ele é tirado da sociedade por isso. Ele não tem mais a capacidade de viver entre os outros. Ele já não é mais um ser moral, ele age por instinto. Então ele se torna como animal. Então a segunda questão é essa, a B, é um ser moral, não obrigado a obedecer a seus instintos como os animais, porém possui livre-arbítrio e consciência. Só o homem tem. Terceiro, é um ser racional com capacidade para pensar no abstrato e formar ideias. Eu vou fazer uma reforma lá em casa agora esses dias. Eu chego na janela da cozinha e eu olho para o fundo da casa, eu fico imaginando a área pronta, os móveis, eu imagino isso tudo. Capacidade de pensar no abstrato, só o homem tem. O homem pega um pedaço de madeira, ele consegue imaginar um móvel com ele. Ele vê uma árvore, ele pensa, eu posso derrubar, fazer vigotes, fazer uma casa. Pensar no abstrato. Ele consegue maquinar coisas na mente dele antes de criar. A capacidade inventiva do homem. Isso Deus só deu ao homem. Um outro dia, também Ariano Suassuna falando sobre isso, o camarada tentando explicar para ele como veio do macaco. Ele disse que abriu uma bolsa, ele tem uma bolsa que sempre anda com ela, e ele pegou um prendedor de roupa, o Ariano Suassuna, e falou, olha, é o seguinte, o dia que o macaco conseguir fazer um prendedor de roupa, que é a coisa mais besta do mundo, mais simples, um araminho enrolado com 2 pedacinhos de pau, que prende a roupa no varal, ele falou, o dia que o macaco conseguir fazer um prendedor de roupa, eu acredito na evolução. Ele falou, estou falando do básico. Ele falou, não estou falando de Beethoven, compor uma música como Beethoven, ou compor uma peça
né, como como que chama aquela famosa, uma peça, Romeu e Julieta, que é uma peça muito complexa, que um homem criou uma história na mente dele. Falou uma coisa simples: diga que o macaco fizer um prendedor de roupa, para mim, já está bom. Ou seja, capacidade de pensar no abstrato, ver um pedacinho de arame, um pedacinho de pau, enrolar aquilo e fazer uma molinha que prende uma roupa. O homem, ele maquina, né? Isso Deus deu só para ele. Ele tem essa capacidade, né, de maquinar, criar, né, industrializar, transformar as coisas. Então isso é um ser racional, com capacidade para pensar no abstrato e formar ideias. Isso foi a terceira. D. A semelhança de Deus tem um domínio sobre a natureza e sobre os seres vivos. Então o homem havia de ser o representante de Deus, investido de autoridade e domínio como visível monarca e cabeça do mundo. Uma característica que Deus deu para o homem também, dominar sobre todo o restante da criação. Nesse ponto, por causa do pecado, o homem, né, ele declinou muito essa capacidade de cuidar, ele passou mais a destruir. Né, o homem, essa capacidade que Deus deu para o homem, de ser o cabeça de tudo, cuidar do mundo, o lugar que Deus deu para ele acabou, por causa da corrupção do pecado, destruindo o mundo. Né, ele está acabando com tudo. Em vez de ser o dominador e o cabeça, né, ele se corrompeu. Alguém observou que o homem tem espírito para ter comunhão com Deus, vontade para ele obedecer e corpo para servi-lo. Isso tudo Deus impregnou, a imagem e semelhança de Deus no homem para isso, para o seu louvor. Então Deus criou um ser acima de todos os outros, chamado de cabeça, para se relacionar com ele. Então Deus deu para o homem, Deus deu ao homem espírito para ter comunhão com ele, só quem tem espírito é imortal e consegue relacionar com Deus. Ter vontade para lhe obedecer, né? Então você tem que ter vontade. Os animais não têm essa capacidade. E corpo para servi-lo. Então Deus criou o homem dessa forma, né, para ser um ser, a coroa da criação, e relacionar-se com ele. O Novo Testamento acentua os aspectos espirituais e morais da imagem de Deus no homem, tais como conhecimento espiritual, justiça e santidade. O grande propósito que Deus deseja realizar mediante a redenção é restaurar essa imagem no homem, até que seja perfeita como se observa em Cristo. Romanos 8, 29, Colossenses 3, 10 e 1 João 3, 2. Então o homem foi criado assim, o pecado o corrompeu. Entenderam? Então a criação original do homem era essa, né? Imortal, ele comeu da árvore da vida, perdeu a imortalidade. Era um ser moral, o pecado corrompe. Né? Corrompe como? Quando eu venho aqui à frente num casamento, chamo testemunhas, invoco a presença de Deus como pastor e prometo diante de todo mundo ser fiel até a morte. Ninguém me obrigou a fazer isso. De livre vontade, eu tive vontade, consciência, fiz isso. Quando eu traio a minha esposa, eu me torno como animal, porque eu ajo por instinto. Né? Isso é o pecado, é a corrupção do homem. Então Deus não criou o homem para ser assim. Ele não era para ser assim, agir por instinto, de maneira nenhuma. Não era para ele ter essa inclinação para o erro. Então, há pecado, quando a serpente vem e pica o homem, vamos dizer assim, introduz o pecado no homem, esse homem que Deus criou, a imagem e semelhança de Deus, foi corrompida. Quando Deus olha para nós, já não vê mais isso. O homem se corrompeu, ele não cuida mais do mundo, que Deus deu para ele cuidar de toda a criação, ele não é mais fiel, ele peca, né? Ele já não tem mais esse desejo livre de buscar a Deus, a inclinação dele é só para o erro. Então, tudo isso foi corrompido, né? E foi se corrompendo cada vez mais. Então, por isso que vem Jesus Cristo. Por quê? A ideia de Cristo, ele veio justamente restaurar esse homem. Novamente, esse perfil que Deus tinha criado. É um homem consciente, um espírito imortal, que relaciona com Deus e cuida das coisas de Deus. Então, essa restauração é em Cristo. Então, o pecado vem, né, corrompe o homem, Cristo vem e restaura. Então, a ideia é essa, nós voltarmos a ter essa característica em Cristo Jesus. Essa é a ideia da Nova Jerusalém, do céu, nós voltarmos ao início. Tudo termina onde começou, vamos dizer de certa forma, né? Nós vamos voltar ao início, não mais nesse Éden aqui da terra, um novo céu e uma nova terra. Entenderam? Então, eis que tudo se faz novo, ou que tudo se fez novo. Então, essas coisas que começaram no Éden, né, que degenerou por causa do pecado, vão ser restauradas em Cristo Jesus. A volta de Cristo, quando Jesus vier buscar a igreja, o homem vai ser regenerado dessa forma. O Novo Testamento, então, acentua isso. Então, Jesus vem para isso. Paulo fala sobre isso. O primeiro Adão pecou. O segundo é incorruptível. Né? Então, o primeiro Adão errou, né? Se corrompeu. O segundo, não. Então, essa é a mensagem, né, que Gênesis já começa a apontar. O homem no Éden
podemos ver a solicitude de Deus pelo homem nos seguintes fatos. Colocou-o no jardim do Éden, que quer dizer delícia ou paraíso, em um ambiente agradável, protegido e bem regado. O jardim estava situado entre os rios Idequel, que é Tigre, e o Eufrates, numa área que provavelmente corresponde à região da Babilônia, próximo ao Golfo Pérsico. Deus deu a Adão trabalho para fazer, a fim de que não se entediasse. Há quem pense que o trabalho é parte da maldição, porém a Bíblia não ensina tal coisa. Ensina sim que a maldição transformou o trabalho bom em algo infrutuoso e com fadiga. Outra coisa interessante, antes de Adão pecar, ele trabalhava. Só que o trabalho não era algo pesado e cansativo. Não era algo ruim, não via com esses olhos, entenderam? Não é como a gente chega segunda-feira de manhã, o celular desperta e fala, oh meu Deus, segunda-feira. Né? E voltar para o trabalho, tudo de novo, né? Aquele monte de coisa, né? Como diz a Débora ontem, eu nunca imaginei que a vida adulta seria assim, trabalhar. Tem um fim de semana pelo meio e depois trabalho de novo. É entediante, é cansativo, é enjoativo, a gente fica doido para aposentar, ou então ficar rico logo, né? Não ter que trabalhar. Então, no Éden, não era assim. O trabalho era algo para que o homem não ficasse entediado, mas era algo prazeroso. O pecado corrompeu, o trabalho se tornou algo penoso, trabalhoso, culpa do pecado também. Então, tem gente que fala assim, se encontrasse com Adão, eu ia pegar ele de porrada, né? Ele inventou o trabalho, por causa dele a gente tem que trabalhar. Não, o trabalho é uma coisa de Deus. Deus criou o trabalho. Adão apenas corrompeu o trabalho e tornou em algo pesaroso, né? Algo terrível. A mesma coisa o parto. Né? Provavelmente pessoas pensam, a Eva teria filhos? Teria, não com dor. Como seria? Não sabemos, mas Deus falou, eu vou transformar o parto em algo com dor. Vai ser doloroso. Você vai ser mãe, mas isso vai ser algo doloroso. Vai ser com dor. E você vai gerar outros filhos. Então são consequências do pecado. Não foi assim que Deus criou o homem, mas como eu disse, ele vai regenerar em Cristo Jesus. Então tudo é meio. O que acontece em Gênesis e Apocalipse, nós estamos nesse meio. Nesse tempo, é o tempo da reconciliação, é o tempo de voltar para Deus, é interessante. Então, qual é a razão da nossa existência? Reconciliar com Deus, não tem outra. O princípio da nossa vida, a razão de nós existirmos, reconciliar com Deus. Adquirirmos novamente aquela imagem que Deus criou de nós lá no Éden, é Cristo. Então, em todo o tempo da nossa vida, nós temos que fazer isso. É o tempo do homem na terra, todo o tempo, a reconciliação. Por isso que os pregadores, no passado, eles eram insistentes, né? Até dizem que John Burner, quando pregava, ele ficava insistindo, que tornava você até enjoativo. Mas porque ele tinha essa consciência, falou, olha, esse homem que está saindo aqui agora sem Cristo, pode ser a última oportunidade de reconciliar-se com Deus. Né? Amanhã pode ser muito tarde, dizia o hino. Então, porque ele sabia disso, falou, olha, a razão da existência humana é reconciliar-se com Deus. Esse camarada está tendo oportunidade. Então, os apelos eram longos, né? E era, às vezes, maçante, né? Não deixe para amanhã, não faça isso, né? Não desperdice sua vida, né? Aceite a Jesus, não saia daqui sem Jesus Cristo, não era assim os apelos, né? Não perca essa oportunidade. Por quê? Porque o pregador ele sabia que poderia ser a última, né? Então existe o começo, o meio e o fim, o Gênesis e Apocalipse, o meio, reconciliação com Deus, não está outra coisa para o homem fazer. O homem tem esse entendimento, voltar-se para Deus, reconciliar, ouvir o chamado de Deus. Então, Gênesis, nós vamos estudar nesse período, fala sobre isso, só que nos pormenores, né? Hoje foi apenas uma introdução. A partir do domingo que vem, nós vamos estudar com mais calma, passo a passo, né? O Gênesis, a origem do homem, essas coisas todas. Eu creio que vai ser muito bom e vai trazer muitas respostas para as nossas dúvidas, né? E, ao mesmo tempo... Sim, irmão. Deus descansou, aí segue o texto, e aí depois veio a criação do homem. E depois veio a criação da mulher. Ou seja, o homem é aquele desafio que foi criado. Foi depois do século XX. Ele não sabe se foi legal, entendeu? Só que depois que tudo foi criado, e aí eu senti falta de alguém, dessa pessoa, desse ser, e aí. Sim, aqui no Gênesis 1, 26, e diz assim, e disse Deus, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado,
e sobre a terra e todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus abençoou e disse: frutificai e multiplicai e enchei toda a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e todo animal que se tem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva e semente que está na face da terra, e toda semente que dá fruta, e a árvore de semente ser-vos-á por mantimento. E todo animal e toda a terra, e aves dos céus, e todo o réptil da terra em que há alma vivente, e toda a erva para mantimento, e assim foi. E viu Deus que tudo que tinha feito, eis que era muito bom, e foi tarde de manhã do sexto dia. Ou seja, então Deus criou o homem no sexto dia, né? Depois de ter criado todas as coisas, né? O ambiente apropriado, então vem no sexto dia e cria o homem. Aí no capítulo 2 ele vai detalhar essa criação do homem, né? Como que ele criou esse homem. Mas foi aqui no sexto dia, antes do descanso, ou seja, na sexta-feira, vamos dizer assim, de certa forma, no penúltimo dia. Sim, Raimundo? O homem perdeu a semelhança. Sim, nós falamos agora sobre isso, né? Ele perdeu, ele se corrompeu, né? Praticamente em tudo. Tudo que Deus havia criado nele se corrompeu. Inclusive a morte, né? Então, vamos ficar de pé. Domingo que vem a gente continua para os pormenores, né, de Gênesis. Durante a semana, se vocês tiverem tempo, dá uma olhada na internet, todo mundo tem acesso. Adalto Lourenço, design inteligente. Isso é bacana, abre muito a mente da gente sobre algumas coisas que às vezes nós somos indagados, não para nós cremos na Bíblia, mas para o incrédulo. Às vezes uma resposta um pouco mais científica faz ele despertar, né, para essas questões bíblicas, começa a pesquisar na Bíblia, fala, a Bíblia diz assim, né, e haverá um interesse que muitas vezes nós somos indagados. Senhor Deus,